Em resposta às recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos, a China anunciou um aumento nas tarifas sobre produtos americanos para 84%. Essa medida é uma retaliação direta às tarifas de 104% aplicadas pelo governo do presidente Donald Trump sobre as importações chinesas. E isso que ele aumentou depois, tá? Depois que a gente escreveu essa cabeça aqui, ele ainda aumentou. A decisão veio depois do Trump ironizar a reação dos líderes mundiais com kissing my ass. Desculpa por falar isso. Vamos lá, vamos chamar a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão para explicar mais sobre a finesse do presidente norte-americano. Bora. Errei, Daiane, é estadunidense que fala e não norte-americano. Estou tentando me corrigir. Vamos lá. Tudo bem, acontece, né? O costume, muitas vezes a gente vê o estadunidense, ou norte-americano em quase tudo, né? A galera ignora o Canadá. Mas a gente tem aí uma questão que é interessante, que é o seguinte: o Trump, ele arregou. Ele acabou de arregar, ele deu uma arregada boa, porque ele suspendeu as taxações por 90 dias depois do que aconteceu com da resposta da China. Exatamente. Teve uma resposta muito dura da China, foi considerada dura por quê? Porque não se imaginava que a China, de fato, iria realmente combater o Trump com uma tarifa muito alta, e os chineses fizeram isso. Foi o dia inteiro essa guerra aqui, atingiu a bolsa de valor, né, do mundo inteiro, as bolsas do mundo inteiro, e fez muito mal para a economia como um todo. Aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para começar com o primeiro vídeo que já traz justamente sobre esse conflito de tarifas, e a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Informação de momento, portanto, a China tarifando ainda mais os produtos americanos. Gabriel Monteiro, o nosso analista de economia, já está por aqui. Tivemos aquela taxa adicional que foi imposta por Donald Trump aos produtos chineses de mais 50%, e veio a China já com a resposta. Com certeza, havia prometido esta resposta, diz que vai levar a briga com os Estados Unidos até o fim. A China já tinha uma taxa de 34%, em retaliação aos mesmos 34% que foram anunciados por Trump na semana passada. Trump devolveu com 50% de taxa, e agora a China também eleva a sua taxa para produtos vindos dos Estados Unidos em 50%. Tarifa total para tudo que vem dos Estados Unidos, 84%. A China faz questão de acionar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, para que faça uma consulta em relação a essas tarifas dos Estados Unidos, os Estados Unidos ignorando completamente a organização, e a China tentando colocar um intermediário nessas discussões para que as negociações comecem. Organização que está enfraquecida, exato, né, Gabriel? Paralisada, enfraquecida. Ela normalmente não tem poder, tá, Carol? É mais um árbitro do jogo do que efetivamente um juiz do mercado mundial. A OMC não pode punir os países, ela pode permitir que os países que foram afetados, por exemplo, por retaliações, por sanções ou por tarifas desiguais, eles promovam uma resposta. Então ela só faz a organização do jogo, ela é mais um árbitro do que um juiz que bate o martelo e determina uma sentença. Então, já não teria poder para intervir numa briga entre estes dois gigantes. A China tenta colocá-la de volta no jogo na intermediação dessas discussões. Em alguma hora, essa briga vai ter que parar, vai ter que ceder. Donald Trump agora provavelmente, com certeza, vai às suas redes sociais para criticar essa tomada de decisão da China. Obrigada, Ana. Olha, eu gostei muito da postura do jornalista, né? Olha só qual é a postura. Não, o Donald Trump agora vai para as mídias, né, para falar sobre a reação da China. Não, querido. Beleza, ele pode fazer isso também. O Donald Trump é o provocativo, mas o Donald Trump, ele fez uma coisa diferente. Ele botou o rabinho entre as pernas e decidiu que ele precisava ceder de alguma forma, porque isso poderia se tornar um conflito muito sério. Eu acho que já teve um corte falando sobre isso aqui, da possibilidade de uma terceira guerra mundial, e isso não é brincadeira. A gente está falando de duas grandes potências no mundo, e são potências econômicas. A gente não consegue viver no mundo hoje sem os produtos da China, principalmente,
e a gente não consegue ainda se desvencilhar de transações, de operações que são feitas pelos Estados Unidos. Então, são duas questões extremamente graves, né, quando dois países como esse estão se enfrentando de igual para igual. Mas só que a China só está respondendo, e aí é um ponto importante, ao que o Trump vem fazendo, as medidas absurdas do Trump totalmente autoritárias. Dito isso, inclusive, eu vou te pedir, Ana, para trazer justamente a análise do recuo do Donald Trump, que foi agora, foi muito recente. Vamos lá. Calma, tá lá. Aí. Vou chamar aqui Fernando Nakagawa, o Yuri Pita, boa tarde com calma para você. Boa tarde, Fernando Nakagawa. Olha, antes de tudo, é o seguinte, quando a gente vê pausa nas tarifas por 90 dias, me vem algo que chegou a circular no mercado, a bolsa subiu, teve um pico, depois a Casa Branca desmentiu, não tem essa coisa de pausa na tarifa por 90 dias, não, desmentiu, chamou de fake news. E agora parece que quem soltou essa fake news parece que estava bem informado. Aí, o Fernando Nakagawa. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Aparentemente, a Casa Branca não teve como manter esta versão diante dos fatos. Os números e o mercado financeiro derreteram ao longo dos últimos dias. Isso, muito provavelmente, deve ter feito muita pressão sobre o governo de Trump e, por isso, decidiram simplesmente voltar atrás, recuar nesta guerra comercial instalada pelo próprio governo Donald Trump, né? Então, a gente teve basicamente duas grandes reações que talvez não vieram como esperado por Trump. A primeira foi dos mercados financeiros. Os mercados financeiros reagiram de maneira muito, muito negativa desde quarta-feira, quando todo este pacote de tarifas recíprocas foi anunciado nos jardins da Casa Branca. Desde então, as bolsas caem de maneira consecutiva, o dólar perde valor, a poupança do americano médio perde valor. Isso tudo faz com que haja um sentimento de destruição de riqueza. Este sentimento está muito claro hoje na economia norte-americana, o que gerou uma série de críticas, inclusive de eleitores que apoiaram Donald Trump, por exemplo, os grandes nomes do mercado financeiro nos Estados Unidos. Então, esta foi a primeira reação, que talvez tenha saído de uma maneira pior que se esperava, de uma reação mais assintosa, mais forte do que se esperava em termos de ativos financeiros. Eu ia complementar outra coisa, que o que ele esperava mesmo era aquilo que ele está dizendo que as pessoas estão fazendo, né? Dizendo que, não, os líderes estão todos vindo aqui, né? Desculpa aí, kissing my ass, né? Estão puxando o saco e tal, não sei o quê. Ele esperava tudo isso, mas todo mundo falou, Toma aqui. Exatamente, toma aqui. E assim, o Donald Trump, ele tem uma pegada megalomaníaco, ele se acha mais importante do que ele realmente é, e isso é um problema, né? Inclusive eu vou te pedir, Ana, para trazer justamente esse discurso que o Trump fez, que ele fala, né, o Kiss My Ass, que literalmente, todo mundo tá pegando no meu saco, todo mundo, vejam aqui a minha, né, bem nessa linha. Por favor, Ana. Tá em inglês, mas a gente trata depois. Eu vou por aqui. Ele tá carregando e eu achei ótima essa imagem. Gente, a cara do Trump e esse símbolo carregando aqui. Nem minha internet tancou isso aí. Vamos tentar recarregar aqui, vamos ver se vai. What I want to do with respect to the tariffs, I think we're going to do much better. Don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel... Tô tentando. Aí, foi. O que o Trump fala basicamente é isso, gente, que ele está conversando, que países estão ligando para ele, puxando o saco dele, e aí ele diz assim, eles estão doidos para fazer um acordo, eles querem fazer alguma coisa que eles não querem... eles não deixam fazer, não vão continuar puxando meu saco, é algo nessa linha. E aí é isso, né, a expressão do beijo em minha bunda. Desculpa, gente, é isso. Ele tá, cagando, segundo ele, para os líderes mundiais, até que a China diz, olha, a gente não vai aceitar e a gente vai tarifar com mais de 80% os produtos estadunidenses.
E aí ele recua. Inclusive, foi exatamente o que disse na CNN, né? Inicialmente, no começo do dia, após o anúncio da China, as informações eram de que a Casa Branca iria sim suspender a tarifação por um certo tempo. Depois foi dito que isso era fake news, mas aí foi confirmado, e sim, essa resposta aconteceu, e tinha que acontecer, alguém tinha que ceder, e certamente não era a China, porque não foi a China que começou tudo isso. Os Estados Unidos, no caso do Donald Trump, ele realmente acredita numa importância muito maior do que ele de fato possui. Claro, ele possui importância, mas dá para todo mundo viver com outras transações sem a China, inclusive ele fortaleceria certamente ainda mais a proposta do BRICS, e aí muita gente ia correr por fora. O Brasil também entrou nessa briga, o Brasil também anunciou a taxação, a gente tem aí o Haddad também que não arregou para o Trump, mas até maior do que isso, né, vou te pedir, né, para trazer o último corte, que é o último link, por favor, que é o seguinte: virou uma chuva de memes de todos os lados, e aí a gente tinha que terminar esse corte de alguma forma, uma forma mais leve, que até sugestão de Sofia os memes, tá? Choveu meme para todo lado, por causa das novas tarifas do Trump. E por que isso é interessante? Porque também é uma reação de como as pessoas estão vendo os vídeos gerados com inteligência artificial e americanos com roupas fabricadas na China viralizaram em meio a esse debate aí de tarifas comerciais. Isso são as pessoas aí respondendo à ofensiva estadunidense. Eu vou te pedir para descer um pouquinho, onde tem uma das fotos, por exemplo, que é surreal. É a resposta que as pessoas foram dar para essa briga entre os dois países, né? E tem um outro ponto que detalhe, né? Lógico, o Trump com o cabelinho ali, como, né, alguns líderes asiáticos, inclusive não é só na China, cabelo cortadinho do lado, redondinho ali, o Kim Jong-un, né? Se eu não me engano, da Coreia do Norte, ele utiliza muito esse corte de cabelo. E a ideia é justamente colocar o Trump nessa figura aí, uma figura de ditador, uma figura de autoridade, de alguém que está buscando uma autoridade forçada e violenta para com as pessoas. E esses memes sobre tarifas rolaram no mundo inteiro. É isso, Ana. Que bizarro, hein? Pois a junção das duas questões que você trouxe, Dai, falam muito sobre como essas ações dos Estados Unidos estão de fato sendo recebidas, né? Para além daquilo da forma como eles obviamente gostariam, né, de que essas ações estivessem sendo recebidas. Eles gostariam que estivessem de fato sendo recebidas com essa postura que o Trump alegou ali, que os governantes estão todos ligando para ele, puxando o saco dele, pedindo, por favor, senhor, vamos negociar. Ele adoraria que isso estivesse acontecendo, mas na verdade o que está acontecendo é o contrário. Os Estados Unidos estão se ridicularizando cada vez mais no cenário internacional, estão metendo os pés pelas mãos, estão fazendo, né, toma medida, depois volta, vai para frente, não consegue sustentar, tentando pressionar, especialmente tentando pressionar a China subindo para 6, levantando para 9, tacando o zap, e eles sem conseguir o efeito que eles querem, né? E aí, essa coisa de voltar atrás, de pausar por 90 dias as tarifas, né? Menos as da China, tá? Então, pausa por 90 dias, menos as da China. Tem duas questões aí. Primeiro, duas formas de ler, né? Primeiro, um recuo diante da ineficiência das suas posturas e do efeito rebote, né, das desvalorizações nas bolsas, da pressão interna, né? Então, assim, não é sem efeito, né, interno tudo isso que o Trump está fazendo, né? Então há uma pressão para que ele recue, né? E aí o mais curioso é que esse recuo vem primeiro nas redes sociais. Também é bem típico do Trump, do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Agora, outra forma de ler isso, que eu acho mais preocupante ainda, né? Para além da total derrocada simbólica, assim, né, dos Estados Unidos diante do mundo, é a possibilidade que está sendo levantada de que toda essa coisa, aumenta a tarifa, diminui tarifa, vou fazer, não vou fazer, faz, volta, pausa, isso, tudo isso pode ser muito bem sequências de operações de pump and dump.
Tá? São manipulações de mercado, porque tem aí compras compras e vendas de ações que coincidem com essas decisões, com esses anúncios. Então há essa desconfiança ainda a ser mais aprofundadamente, né, de forma mais aprofundada, receberem uma investigação. Mas, de qualquer maneira, já é um histórico, né, de manipulação de mercado, tanto do Trump quanto do Elon Musk, né, seja em dólar ou em criptomoeda. O que eles fazem bem, na verdade, nenhum dos dois é um grande inventor, nem um grande empresário. O que eles fazem bem é manipular mercado. Então, esses anúncios, essas tarifas e essas coisas todas, essa palhaçada toda, que põe o mundo inteiro numa tensão enorme, assim, de, pô, vai sair um conflito aí, todo mundo vai se dar mal pra caramba, né? Ameaça a economia do mundo inteiro, ameaça a política do mundo inteiro, ameaça de guerra ao mundo inteiro. E, na verdade, pode ser tudo um grande golpe de especulação monetária. É bem possível. Daí ele ficou triste. Mas é isso, é bem possível. E é surreal, gente, mas eles estão fazendo isso. É surreal, é surreal. Eu não descartaria isso, não, sabe? De que essa coisa toda é só uma forma de arrancar mais dinheiro dos mercados, e tanto o Elon Musk quanto o Trump estão nessa, assim. A gente vai entrar nisso aí, vai usar a nossa posição de poder e exposição ali para manipular as coisas. E quem vai fazer alguma coisa? Ninguém vai fazer, porque a gente está deixando todo mundo louco com um monte de medida o tempo inteiro. É um grande golpe. É um grande golpe. E, por enquanto, está funcionando, infelizmente. Vamos lá, recadinho? Recadinho, bora lá. Vou aproveitar esse finalzinho de vídeo para avisar vocês que amanhã, quinta-feira, dia 10, às 14 horas, estreia o nosso telescópio novo sobre redes sociais e o seu impacto em crianças e adolescentes. Quem é membro do nosso clube de canais aqui, o nosso Clube do Fim, já tem acesso antecipado a esse vídeo, tá? Então pode assistir agora, pode assistir depois da live, quando vocês quiserem, mas já tá lá disponível para vocês, tá? A gente vai precisar da sua ajuda para compartilhar e para... Desculpa, a gente nunca pede, sabe? Mas para dar visibilidade para esse vídeo, porque não é o tipo de assunto que os algoritmos gostariam de compartilhar, e é exatamente sobre isso que o vídeo trata, né? O tipo de conteúdo que é espalhado por aí, o tipo de conteúdo que chega nas nossas crianças e adolescentes, e certamente não é conteúdo informativo e que faz bem para elas, não, tá? Vou te dar esse spoiler. Fica aí o convite para você ver o nosso vídeo, a gente se vê lá, e chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Mas não naquele lugar do Trump, tá?